Nessa videoaula, nós vamos começar a trabalhar com a parte dos procedimentos metodológicos. Mas como eu já mencionei, não é possível pensar somente aquele item da escrita dos procedimentos metodológicos sem olhar para as outras partes de um projeto de pesquisa. Portanto, nós vamos começar por esse processo de análise, dessas relações existentes entre cada uma dessas partes, sobretudo essa articulação entre procedimentos, no interior dos procedimentos metodológicos, no que se refere à parte teórica, à parte metodológica, portanto, envolvendo aí a questão dos objetivos também. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para utilizar um material de apoio, que são os slides. Então, a pergunta que eu faço a vocês é: o que considerar ao construir os procedimentos metodológicos de uma pesquisa científica? Nós temos alguns pontos que eu vou retomar aqui com vocês. Tá? O que nós temos nessa imagem aqui é pensar essas relações, essas vinculações que existem e que são extremamente necessárias no escopo da elaboração de um projeto de pesquisa. Nós não podemos nunca perder de vista a nossa teoria, porque essa teoria, isto é, o que dá sustentação, o que dá embasamento para o desenvolvimento da minha pesquisa é a teoria. Nós sempre temos algum conceito central, que é aquele conceito que precisa estar articulado com a metodologia, com essa definição do problema e com todas as outras partes relacionadas ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Portanto, a teoria ela é muito importante. O que nós poderíamos pensar aqui? É que eu preciso, na construção do meu problema de pesquisa, identificar qual é o conceito que aparece lá, que é, ou a noção, por vezes, não necessariamente esse conceito estará expresso naquele problema de pesquisa, mas a noção estará lá presente. E essa noção, ela precisa ser coerente com a metodologia que vai ser adotada. Tá? Portanto, teoria, definição do problema e metodologia ou procedimentos metodológicos precisam estar coerentes em um projeto de pesquisa. E aí, a partir do momento que há essa coerência, nós vamos junto pensando, mantendo a coerência, com o processo de como é que eu vou coletar os dados da minha pesquisa. A parte dos procedimentos metodológicos, portanto, não é simplesmente a coleta de dados e a análise de dados, é também a presença dessa articulação com a teoria e com a definição do problema. Eu preciso ter isso muito bem evidenciado no meu projeto. E aí sim, eu vou partir para a coleta dos dados. Bom, tendo em vista o problema de pesquisa que eu tenho, os objetivos que eu tenho, quais são as formas que eu vou utilizar para coletar os dados e para fazer a análise. Então, essa é a coerência que precisa ser mantida, o raciocínio que precisa ser mantido. Tá? E todo esse processo, ele precisa estar articulado a um afastamento das pré-noções. Tá? O que é esse afastamento das pré-noções? É a necessidade que nós temos de nos afastarmos daquilo que nós já, por vezes, consideramos ser o resultado a ser encontrado ou o que nós gostaríamos que houvesse numa determinada realidade. Nós precisamos ter esse cuidado. É claro que isso é extremamente difícil, é um processo constante de tomada de consciência de qual é o meu envolvimento com aquele problema de pesquisa que eu estou estudando e sempre a tentativa de buscar me afastar a partir desse envolvimento que, em primeiro lugar, aqui eu gostaria de dizer que o envolvimento, que essa proximidade, ela é positiva, porque significa que nós estamos estudando alguma coisa que faz sentido. E o fato de nós querermos alterar uma determinada realidade é positivo também. No entanto, nós temos que entender que
a menos que nós estivermos trabalhando com uma metodologia específica, que é com um método específico, que é a pesquisação, que é assunto para mais tarde, nós não vamos alterar ou propor alterações numa realidade. No primeiro momento, nós vamos investigar essa realidade. E nesse processo de investigação, que nós temos que cuidar para não colocar lá expresso no projeto aquilo que nós gostaríamos que existisse. Tá? Portanto, esse afastamento das pré-noções, ele implica tanto um trabalho sobre si mesmo, quanto um trabalho sobre as noções do senso comum. Então, eu tenho que o tempo inteiro me policiar para não expressar naquele projeto aquilo que eu simplesmente penso sobre uma determinada realidade, sem esse olhar crítico da pesquisa, e simplesmente também para não ficar reproduzindo as noções do senso comum. Como é que eu faço isso? Bom, eu preciso desse constante caminhar em direção à teoria, em direção a revisões sobre produções bibliográficas já realizadas, acadêmicas, sobre aquele tema que eu estou estudando. Então, há aí um processo de desconstrução dessas pré-noções ou desses pré-julgamentos que eu tenho, tá, em relação a esse processo de constituir ou de me afastar da constituição desses obstáculos epistemológicos. Portanto, eu preciso sempre refletir sobre o que significa essa minha afinidade com o tema. Tá? Porque, no fundo, o que eu preciso é ser motivada por essa afinidade pelo tema, mas buscar um distanciamento dessa minha perspectiva individual enquanto eu construo esse processo investigativo. Nós precisamos fazer um processo de interrogação sobre a escolha desse tema. É por que eu escolho esse tema? Quais são as minhas relações com esse tema? Onde eu quero chegar com esse tema? A proximidade... existe um aspecto positivo, que é o estar próximo do tema, que é a facilidade de identificar quem vão ser os meus informantes, as minhas informantes, né? No fundo, é onde é que eu vou coletar esses dados. Então, eu já tenho acesso a essas pessoas, no caso, né, de uma pesquisa que vá coletar dados com pessoas. Há aí todo um esforço para abandonar essas pré-noções próprias do ambiente, daquela minha imersão. É extremamente importante não tentar esconder essa condição de origem, isto é, o fato de eu estar inserida naquele contexto. E também é importante a gente ter clareza de que a escolha nunca é neutra. Eu não vou trabalhar aqui com a perspectiva da neutralidade em relação à escolha dos nossos problemas de pesquisa. Isso efetivamente não existe. Mas a questão aqui, ela é de pensar nesse processo de eu ter essas noções do meu envolvimento e buscar ver quais são as implicações do meu envolvimento para eu chegar aos resultados da minha pesquisa e como eu posso fazer para tentar evitar um enviesamento da minha pesquisa com base nessa minha proximidade. Essa é a questão. Então, tomar consciência das próprias preferências ao delimitar o tema, se esforçar para prestar conta dos limites e dos inconvenientes da relação próxima, isso vai nos auxiliar nesse processo de distanciamento das pré-noções. Nós temos que pensar aqui também a relação com o objeto. O que é o objeto, né? Por vezes, é claro que há muitas críticas no campo da metodologia, da pesquisa, com trabalhar com essa noção de objeto, né? Por exemplo, se nós estamos trabalhando com pessoas, como é o fato de que quase todas vocês estão nesse processo de investigar com pessoas, então elas não são propriamente objetos, mas são sujeitos dessa pesquisa. Então, a pesquisadora, ela não pode chegar a esse objeto, a esses sujeitos de pesquisa, de modo inflexível, movido simplesmente pelos seus interesses, sem perceber as peculiaridades desse objeto, desse contexto. Aqui o objeto, no fundo, é aquilo que vocês estão estudando, esse recorte da pesquisa. Nós temos que estar abertas a essa possibilidade de entendimento daquilo que o nosso campo de pesquisa quer nos dizer. Isso tem a ver com aquele afastamento das pré-noções, porque eu não posso
fechar os meus sentidos em direção daquilo que o campo me diz e simplesmente querer enxergar aquilo que eu acho que é o que eu preciso enxergar. Nós temos que nos afastar desse fechamento. O objeto, no decorrer da pesquisa, ele vai exigir novos olhares teóricos, novas abordagens e técnicas metodológicas. Então, esse processo de construção vai nos fazer rever aquilo que talvez inicialmente nós tivéssemos pensado. Talvez eu comecei pensando que eu tinha que fazer alguma coisa, uma forma eu teria uma forma de chegar àquele resultado. Mas com o andar, eu vejo que não. Ou vejo que um conceito não dava conta daquela realidade, um tipo de forma de coleta de dados não dava mais conta daquela realidade, então eu preciso ampliar. Portanto, não é possível deixar de considerar outros objetos, outras perguntas a serem feitas por causa de um interesse prévio. Talvez o meu interesse prévio, ao longo da minha aproximação com a bibliografia, com aquilo que já foi produzido na área, com determinados limites que eu encontro na minha caminhada, vai precisar ser revisto. E isso não é problema nenhum. O problema seria eu insistir em alguma coisa que eu tinha pensado previamente, desconsiderando os processos que foram ocorrendo no interior da pesquisa. Então, eu resumiria aqui dizendo que pesquisar é ousar colocar questões impertinentes, talvez questões que incomodem, questões que não foram feitas ainda, mostrar o que está por detrás daquela cena, um pouco desvendar aquilo que nós achamos que é o que ocorre. Eu gosto muito do termo do desnaturalizar, sobretudo quando nós estamos inseridas nesse universo da nossa pesquisa. É importante nós fazermos um exercício quase como se nós fôssemos pessoas que viéssemos de um outro planeta e nos deparássemos com aquilo pela primeira vez. Esse é o processo de desnaturalização, no fundo, é esse processo de afastamento dessas pré-noções. Então, é olhar para aquele objeto como se nós não soubéssemos nada sobre ele, fazendo ou nos permitindo aí fazer perguntas novas. Aí, com isso, se vai desvelando a realidade que está ali escondida por detrás dos fenômenos sociais. Tá? E isso vai levar a um vai e vem nessa aproximação da literatura, da teoria, né, da revisão bibliográfica, da ida a campo. Quando a gente não tem muita proximidade com um determinado campo da pesquisa, com aquele universo da pesquisa, é preciso ter essa aproximação, conhecer alguma coisa antes de elaborar propriamente o projeto de pesquisa. E aí, com isso, nós chegamos mais aproximadamente nesse problema de pesquisa, que você já tem uma caminhada nisso, já tem ele bem desenvolvido, na maior parte dos casos, pelo menos. Eu só vou retomar aqui dizendo que um problema é científico quando ele envolve proposições que podem ser testadas mediante verificação empírica, a menos que se esteja fazendo simplesmente uma pesquisa bibliográfica. Não é o caso de nenhuma de vocês. Portanto, ele terá essa verificação empírica. Aí, aqui não necessariamente nós estamos pensando no teste de laboratório, né? Mas é o poder coletar aquelas informações de modo empírico. Então, por isso eu tenho que ter um bom recorte, um recorte que me permita ter acesso àquelas informações. Ele pode ser determinado por razões de ordem prática, intelectual, por esse processo aqui vocês já passaram, né? A maior parte dos projetos de vocês tem esse interesse prático, nessa ordem prática. Os problemas quase sempre expressam relações entre variáveis, isso é importante também. Eles vão aparecer no formato de uma pergunta, tá? E aí é importante se ter bem evidenciado o que se quer saber. A gente vai se perguntar, como encontrar a solução? Isso conduz à relação entre o problema e a metodologia? Então, nós precisamos sempre ter em vista, no momento da elaboração de um problema, e vocês já passaram, ou em grande medida passaram por isso, como é que eu respondo este problema? Eu consigo ter uma metodologia adequada para responder esse problema? Essas são perguntas que precisam estar sempre no nosso campo de reflexão. Tá? E aí é claro que precisa, como eu falei lá no início, ter uma relação entre a teoria e a problemática.
A problemática, ela não apresenta o marco teórico completo, mas faz uso dele. É aquilo que eu mencionei. No problema pode aparecer lá o conceito que é central na pesquisa de vocês, mas nem sempre vai aparecer. Mas mesmo não aparecendo, vai fazer uso desse conceito, dessa noção. Tá? Ela vai integrar os conceitos a serem utilizados, a problemática e discute-os no item relativo à fundamentação teórica. Então, vocês têm um item lá do projeto, depois terão um item no artigo que se refere à fundamentação teórica. E lá precisa haver uma articulação daquela fundamentação com aquele problema. Se não houver essa articulação, não precisa estar lá. Ou é porque faz falta fazer ainda a relação. É claro que quando a gente vai pensar numa pesquisa, a gente tem que ter sempre evidente que o mundo real não apresenta-se como uma totalidade. Nós temos na pesquisa um recorte, é como se fosse uma fotografia. Tá? Nós estamos pegando uma parte daquele mundo. Tá? E as metodologias, elas estão vinculadas a teorias sobre a realidade. Então, por isso que tem que ter uma articulação. Eu não posso pensar numa pesquisa que faz uso de uma teoria, que é uma teoria que dá um protagonismo a esses sujeitos de pesquisa, e aí na parte da metodologia eu vou lá e aplico uma metodologia que não permite isso, que não permite essa interação, né? Então eu tenho que ter essa articulação sempre muito presente. Tá? O problema de pesquisa, ele completa a ligação entre um grupo de pressupostos que conformam uma teoria de um lado e dados de pesquisa de outro. Então, teoria e metodologia sempre estão articuladas. Tá? Esse problematizar, ele tem a necessidade de uma crítica. Tá? É necessário nós sermos críticos em relação a esse processo. Tá? Ter esse olhar crítico a partir de uma realidade, essa desnaturalização daquela realidade. O processo de problematização também vai reconhecer a realidade observada como uma realidade contraditória. É tentar ver quais são as contradições que estão presentes lá naquele processo. Em geral, quando nós fazemos isso, nós temos problemas de pesquisa que são já um pouco mais densos. Tá? É tornar problemático aquilo que aparece evidente. Tá? É observar um recorte sólido para essa pesquisa. Por exemplo, muitas vezes, o que é esse recorte sólido? Nós temos um recorte muito bem feito sobre aquela realidade que eu quero estudar. Muitas vezes se percebe assim, a utilização de questões exaustivas. Essas questões exaustivas, elas não são adequadas para uma problematização no campo da pesquisa científica. O que seriam essas questões exaustivas? Eu quero abarcar tudo no meu problema de pesquisa. Então, assim, quais são os desafios da gestão escolar? Essa é uma questão exaustiva, porque ela é muito ampla, ela é muito vaga. Desafios em relação a quê? O que é um desafio? Isso é muito vago, então não é adequado para a problematização de um problema de pesquisa científica, tá? Vamos ver aqui um exemplo, tá? O que nós temos aqui? Nós temos 4 pontos aqui que vão aparecendo, né? A gente vai discutindo aos poucos, tá? A primeira é um exemplo, né, relacionado a uma pesquisa na área da educação. Então, nós poderíamos pensar o seguinte, ó. O desempenho escolar, ele é influenciado pelas condições da família. Por exemplo, a questão do capital escolar, da família, o próprio capital cultural, a questão da organização daquela família em torno dos estudos, daquela criança, o envolvimento, as cobranças, tá? Todos esses elementos. Então, esse é um ponto, né? A gente poderia partir desse pressuposto. Um segundo ponto aqui é que crianças oriundas de famílias estruturadas e com alto capital cultural têm um bom desempenho escolar. Tá? Aqui é só importante fazer uma ressalva. O que é família? Família aqui está sendo entendida como aquele grupo de apoio que a criança tem, seja ela constituída da forma como for.
Tá? Não há uma limitação aqui em relação a esse conceito de família sendo composto, por exemplo, por um pai, homem, uma mãe, mulher e filhos biológicos. Tá? Vamos pensar aqui numa visão ampla de família, contemplando pessoas que estão lá naquele grupo restrito daquela criança e que são as responsáveis por aquela criança. Tá? Então, as crianças oriundas de famílias estruturadas, o que seriam essas famílias estruturadas? Seriam simplesmente famílias que conseguem estar atentas àquilo que vem acontecendo com a criança, que conseguem dar apoio em relação àquela criança, tá? É essa noção aqui. Então, as crianças oriundas de famílias com essas características e com alto capital cultural têm um bom desempenho escolar, tá? Esse é um outro pressuposto. De onde é que saem esses pressupostos? Esses pressupostos, eles puderam ser encontrados ao longo dos estudos no campo da educação, da sociologia da educação. Tá? Terceiro ponto. É possível constatar que crianças oriundas de famílias com baixo capital cultural também podem ter bom desempenho escolar. O que nós vimos aí? Aqui nós vamos avançando. Então, esse exemplo aqui dessa pesquisa, eu tirei dessa referência que está aqui embaixo. Bernard Lair é um teórico, um estudioso do campo da sociologia da educação e vem estudando questões como essa que estão postas aqui. Tá? Então, o que ele parte? Na questão 1 e 2, ele está vendo aquilo que a literatura, né, digamos que ele foi fazer um processo de revisão bibliográfica no campo da sociologia da educação, sobre o quê? Sobre o desempenho escolar de crianças, e ele via que no campo da revisão bibliográfica se afirmava o que aparece no item 1 e 2. No entanto, empiricamente, ele podia constatar que, né, olhando para a realidade, lá para um determinado campo de pesquisa, que crianças que eram oriundas de família com baixo capital cultural, com baixa escolarização, também tinham um bom desempenho escolar. E aí, o que ele... Então, há aí uma contradição. Se sempre se dizia isso, como que eu tenho observado isso? E aí ele constrói o seu problema de pesquisa, que é o problema 4. Como, em famílias dotadas de recursos materiais e imateriais aproximados entre si, as configurações de relações de interdependência material, cultural, moral e afetiva diferem entre si, produzindo casos de sucesso escolar improvável entre crianças de algumas famílias das camadas populares. Tá? Então, o que é possível ver? Nós não temos uma certeza aqui de que sempre as crianças que fazem parte de famílias com alto capital cultural escolar vão ter bom desempenho escolar e nem mesmo o contrário. Então, ele vai fazer uma investigação para ver como isso ocorre. Tá? E aí, a resposta para isso vocês encontram nesse livro que está descrito aqui embaixo, Sucesso Escolar nos Meios Populares, as razões do improvável. Então, esse foi o processo. Por que eu trago esse exemplo aqui? Para mostrar essas contradições. O Lair estava atento às contradições daquela realidade, daquela problemática que ele estava investigando. Então, ele conseguiu construir um problema de pesquisa completamente original naquele contexto. Tá? Seguindo. É claro que aqui eu trouxe aí um exemplo bastante complexo do Lair. Tá? Eu vou dar algumas dicas aqui do que não se fazer quando se vai pensar na construção de um problema de pesquisa. Ó. A gente poderia pensar assim, como melhorar a gestão escolar? Não dá para pensar um problema de pesquisa dessa ordem. Como garantir a aplicação da Lei X pelo gestor escolar? Não dá para pensar também nessa possibilidade. Por quê? Esses seriam tomados na literatura sobre metodologia de pesquisa como problemas de engenharia, que é como fazer algo de maneira eficiente. Né? A ciência pode fornecer sugestões sobre essas respostas, mas não responder diretamente esses problemas. Porque efetivamente, do início ao final daquela pesquisa, nós não vamos conseguir melhorar a gestão escolar, a menos que a gente tenha uma pesquisa muito longa e também orientada por metodologias participativas, por exemplo, lá a pesquisação. Tá? Nesses casos, conseguiria. Dificilmente vocês conseguem fazer isso no tempo da escrita de um artigo, como vocês têm que escrever, que é de um semestre. Tá?
Então, é claro que talvez vocês, no fundo, com essa pesquisa, queiram melhorar a gestão escolar, mas aí vai ser uma outra etapa. É a etapa de divulgar a produção científica que vocês fizeram e tentar dialogar com esses espaços de gestão escolar, tá? E um outro exemplo também é o seguinte, ó, nesse sentido do dever, as escolas devem implantar a Lei X, não é exatamente isso que vocês vão investigar. A gente teria problemas aqui de valor, bom ou ruim, desejável, indesejável, certo, ruim, e a pesquisa científica ela não consegue dar respostas a essas questões, né, de engenharia, como eu já falei, e de valor, como essa aqui. Porque a sua correção em correção não é passível de verificação empírica. A gente não consegue verificar se deve, se não deve. A gente pode pesquisar e é um como. Como é o processo que vem sendo feito para a implementação de uma determinada lei? As escolas têm se omitido em relação a ela, não tem feito alguma coisa. Então a gente vai sempre no sentido de investigar e não já dar a resposta na pergunta. Tá? Isso é importante. Então, com isso, nós ficamos aqui nessa nossa primeira videoaula sobre esse tema e nós vamos, em seguidinha, passar para a segunda videoaula ainda ligada a esse tema, que vai mostrar a operacionalização desses elementos que precisam constar nos procedimentos metodológicos. Até breve!